Olá, boa tarde, boa sexta-feira para você. Obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos aos destaques desta edição do Telejornal NT Sul. Alerta para temporais no Rio Grande do Sul. O fim de semana deve ter chuva intensa, ventos fortes e risco de granizo em várias regiões do estado. O aparecimento do bicho da chuva tem chamado a atenção de moradores de Cachoeira do Sul. Mas será que a presença dessas larvas realmente anuncia a chegada de temporais? Nossa reportagem foi atrás da resposta e mostra o que diz a ciência sobre essa antiga crença popular. Por causa da geada, por causa das chuvas, essa umidade toda que nós estamos tendo nesse período, se deslocam, né, e procuram lugares mais sequinhos para se manterem vivas e ficam aglomeradas para fugirem dos predadores. Nós vamos falar sobre um bicho de estimação diferente. O veterinário Edson Salomão vai apresentar para a gente uma espécie criada em ambiente controlado. Hoje no quadro Vida Animal, nós vamos gravar sobre um gigante da nossa fauna, o lagarto teiu, muito comum no Rio Grande do Sul. E a gente fala um pouquinho também sobre trânsito, faixa nova, faixa antiga e muita confusão. Pedestres em Cachoeira do Sul continuam optando pelo uso da faixa antiga aqui na rua Davi Barcelos, em detrimento da nova faixa de pedestres que fica na outra esquina. A gente acompanhou o movimento e mostra as justificativas de quem prefere utilizar a faixa antiga. Frio, gripe, tosse e nariz trancado. O inverno chegou e os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. Um pneumologista explica como se proteger das doenças respiratórias e quais sinais não devem ser ignorados. É uma tosse que já faz 14, 15 dias que não melhora, né? É um sinal de que algo tem que ser melhor investigado. E qualquer sintoma de gravidade, né? Febre persistente, falta de ar, extremidades azuladas, né? Lábios mais arroxeados, dedos, ponta de nariz mais arroxeados, que denotem uma piora na oxigenação. E por aqui a gente aguarda a sua participação. Você tem espaço reservado, sempre garantido com a gente, para dar o seu recado, para contar a sua informação daquilo que acontece onde você está, para mandar também uma dúvida, um questionamento sobre algo que você entende que seja uma dúvida sua, mas que eventualmente pode ser aí da vizinhança também, do bairro, uma informação que seja relevante para toda a audiência, mande para a gente. Estamos sempre aqui em contato com os telespectadores e vamos fazendo juntos o Telejornal NT Sul. Então, tá na tela o WhatsApp 51997697129. Você também pode participar por meio das lives, facebook.com/TV Cachoeira e ainda o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta sexta está no ar. O final de semana promete ser de muita chuva no Rio Grande do Sul. E depois de dias com temperaturas amenas e alta umidade, as condições ficam favoráveis para o aparecimento da larva preta, popularmente conhecida como bicho da chuva. Mas será que essa aparição tem mesmo relação com o temporal previsto para amanhã? O Bernardo Miller foi literalmente atrás do bicho para descobrir e conta tudo para a gente agora. Acho que deu problema com o repórter. Olha lá. O pessoal tá assistindo aí, deve estar achando que eu tô louco procurando alguma coisa. O que tá procurando então? Eu tô procurando a larva preta, ou popularmente conhecido como bicho preto. Você sabe do que eu estou falando? O bicho preto geralmente aparece quando há uma previsão de chuva muito forte para a região, e geralmente nessa época do inverno. Mas a gente vai esclarecer se isso é verdade ou mentira relacionado ao bicho da chuva ou larva preta. A presença da chamada larva preta, também conhecida como bicho da chuva, tem chamado a atenção de moradores de Cachoeira do Sul. Nas últimas semanas, os registros desses pequenos animais se tornaram mais frequentes, despertando curiosidade e reacendendo uma antiga crença popular.
a de que o aparecimento em grande quantidade seria um sinal de que um temporal ou um período chuvoso está por vir. Foi exatamente essa cena que o carteiro Frederico encontrou na rampa de acesso à casa dele. Para evitar que os animais domésticos pegassem, ele removeu aquele grupo e enviou as imagens à nossa reportagem. Eu fui tirar o lixo para a rua, né? Tem um container ali na esquina. Aí quando eu vim sair do portão, em direção à rampa, aí tinha aquele monte ali escuro. Eu pensei que era esterco de algum animal, né? Mas aí estava se mexendo. Aí eu olhei mais atentamente e eram essas larvas pequenas, todas no amontoado em grupo e todas se mexendo ao mesmo juntos em grupo. E nunca tinha visto atentamente esse animal, esse verme. Eles estavam se deslocando para a sua residência ou para o lado da rua? Lá da rua. Lá da rua. E uns 2 dias depois que eu avistei um outro monte menor, aqui na grama na frente de casa também. Sim, sim. Então eles vão em qualquer terreno, pelo jeito, é grama, ali também o concreto ali. É a primeira vez que o senhor vê aqui na sua residência? Sim, primeira vez. Eu creio que talvez seja em razão das grandes alterações climáticas que está tendo, né? A aparição desses animais é comum nesta época do ano e faz parte do ciclo biológico da espécie. Com a combinação de temperaturas mais amenas e maior umidade no solo, as larvas deixam seus abrigos e passam a ser vistas com mais frequência na superfície. Realmente tem aparecido em alguns quintais essa larva de uma vespa, né, que nesse período que ela está na fase larval mesmo, que é de maio a julho, começam a sair dos ambientes que estão mais úmidos, procurando um lugar mais seco. Então, assim, por causa da geada, por causa das chuvas, essa umidade toda que nós estamos tendo nesse período, se deslocam, né, e procuram lugares mais sequinhos para se manterem vivas e ficam aglomeradas para fugirem dos predadores. São larvas que podem provocar alterações nos animais quando ingeridas, né? Mas não são todos os animais, são os animais que geralmente comem pasto, né? Os suínos, os bovinos, os ovinos, são animais que sofrem mais com a ingestão acidental dessas larvas, porque elas podem ficar no pasto, né? Onde eles se alimentam e serem ingeridas. Apesar da fama, o bicho da chuva nunca anuncia temporal. A sua aparição é justamente no período onde as chuvas voltam a cair com mais frequência. Então agora nós viemos aqui em Cachoeira, a gente veio de um período com retorno das chuvas ali a partir de abril e também a gente tem uma baixa demanda da atmosfera, então conserva mais a umidade no solo, no ambiente como todo. A gente teve manhãs com bastante neblina, formação de orvalho, então um ambiente úmido, esse nosso ambiente de outono e início de inverno. Baixas temperaturas, que é o que ele precisa para o seu bom desenvolvimento, e também uma condição agora desse período outonal é a queda das folhas das árvores e também o processo de decomposição das plantas de verão, né, nas pastagens, no caso. Então essa matéria orgânica, esse material depositado, ele cria também um ambiente de proteção para essas larvas, né, que são protegidas ali da radiação direta, dessa diferença térmica ao longo do dia. Então acaba propiciando um ambiente favorável ao seu desenvolvimento. Por isso que a gente encontra nesse período. Então, porque ele antecede esse período chuvoso que a gente teve, né? Ele está associado a uma condição que já teve, né? Então, o bicho da chuva, porque ele precisou dessa condição de bastante umidade. E não está associado a anteceder um evento que a gente sabe que sim, que vai acontecer, a gente já tem esses prognósticos, mas a gente não pode fazer essa associação com a presença desse inseto. A história do bicho da chuva já deu música aqui no Sul. O compositor e intérprete Ennio Medeiros relata em música o comportamento desses animais e essa relação com dias chuvosos aqui no Sul. Os bichos pretos vêm subindo na coxilha, anunciando vento frio e temporal. Vem caminhando uns em cima dos outros, ladeira acima, fugindo do banhadal.
Mistério desfeito, então, na reportagem de Bernardo Miller. E daqui a pouquinho a gente vai atualizar todos os detalhes sobre a previsão do tempo, considerando que tem esse alerta de tempestades para o Rio Grande do Sul nesse fim de semana, começando hoje, no sábado, no domingo também. Então a gente vai ouvir a meteorologista Kátia Braga, tem reportagem aqui da nossa equipe também, com todos os detalhes desta previsão e o que dizem também as autoridades no sentido de se colocarem à disposição da comunidade, especialmente de Cachoeira do Sul, mas também de todo o estado do Rio Grande do Sul. Bom, e agora aqui no Telejornal NT Sul tem o quadro Vida Animal. O veterinário Edson Salomão está chegando por aqui hoje para falar sobre um bichinho de estimação um pouquinho diferente. É mais comum as pessoas terem em casa ali, né? Um gatinho, um cachorrinho, alguns animais um pouquinho mais exóticos. Mas me responda uma coisa. Você teria um lagarto de estimação? Vamos conferir essa história. O lagarto teiu chama atenção pelo seu tamanho, mas mais interessante ainda é a sua biologia. É um animal que chega a atingir 1,40 m, pesar em torno de 5 quilos, em média, e ele é, como todos os répteis, eles são ectotérmicos, eles dependem da temperatura do ambiente para manter a temperatura do seu corpo. E para falar sobre esse lagarto, que é jovem ainda, nós temos o Leonardo Samartim, que é conhecido dos telespectadores sempre por nos proporcionar imagens e momentos fantásticos com espécies da nossa fauna, todos legalizados. Então eu vou falar com o nosso amigo aqui, o Leonardo Samartim, como é que foi o processo para te conseguir comprar esse exemplar? Esse, como é um animal silvestre, né, da nossa fauna, ele necessita algumas documentações, né? São em torno de 5 documentos que a gente tem que ter para poder ter esse animal em casa, né? Também se preocupar muito aqui para nós no Rio Grande do Sul quanto ao aquecimento dele, né? Como é um animal, aqui é muito frio, mais frio que nas demais regiões do Brasil, né? A atenção ao aquecimento tem que ser muito grande, né? Como é que tu faz para manter a temperatura ideal e a parte de luminosidade e raios solares assim artificiais para poder manter ele vivo? Esse é um animal que ele precisa de bastante calor, né? A placa de aquecimento, a luz de aquecimento e muito importante também aqui na região sul é ter um ar-condicionado para esses animais, né? Que como ele entra em brumação e fica às vezes até 6 meses sem se alimentar, né? Sem acordar, sem fazer nada, né? É importante o ar-condicionado para a gente conseguir fazer com que ele coma alguma coisa nesse período, né? E nos descreve um pouquinho assim como é que é o cardápio desse lagarto. É como um animal onívoro, né? Ele come de tudo. O que ele mais gosta na natureza é o ovo, né? O pessoal reclama muito que é um animal muito comedor de ovo, né? Ataca os galinheiros, né? Mas aqui em casa ele come carne, ovo de codorna, verde, né? Algumas variedades de verde. E como é um animal que precisa bastante sol, é importantíssimo o cálcio com vitamina D3, para a gente suprir essa vitamina que é muito essencial para ele, né? Para o crescimento e desenvolvimento dele. Essa coloração não é bem normal assim, para nós, assim, que encontramos na natureza. Esse é um padrão blue, né? E desenvolvido mais, realmente, os que tem na natureza são mais escuros, né? Essa coloração é uma coloração desenvolvida através de melhoramento genético nos criadores, né? E conseguiram chegar nessa coloração que é a mais desejada hoje em dia, né? Muito difícil também de conseguir. Por isso que eu acho muito importante que seja visto com bons olhos os criadores de animais silvestres. Eles são um banco genético que fica, né, para caso de extermínio de alguma espécie. E em termos de afetividade, como é que é? Porque tem muita gente que tem medo de lagarto. Diz que lagarto ataca. Ele consegue ter um comportamento parecido com um pet, assim? Na natureza ele se torna um animal agressivo, né? Mas aqui em casa, assim, quando criado em ambiente doméstico, é um animal muito manso. Muito conhecido até, o pessoal fala entre os criadores, como um cachorrinho, né? Porque realmente ele reconhece o dono,
A gente abre o terrário, ele quer vir para o colo. E é uma coisa que os demais répteis não têm, é específico dessa espécie, né? Então eu espero que com esse relato do Leonardo, as pessoas pensem mais em proteger a nossa fauna. Esse lagarto, ele tem um papel importantíssimo na natureza. Eu espero que com essas imagens chame a atenção para não maltratarem os animais, saberem que são todos animais que desempenham um papel que ajuda a nossa sobrevivência nesse planeta tão lindo que é a Terra e que aos poucos, cada vez mais, o homem está destruindo. Outro detalhe dessa espécie é que quando ele se sente ameaçado, ele com a cauda ele se torna um chicote, ó. E se algum predador pegar na ponta da cauda, ele solta essa ponta da cauda, né? E consegue regenerar. Isso aí é uma característica dessa espécie, né? Não é comum a gente encontrar alguns lagartos, às vezes com uma ponta assim meio arromba. Isso, ela nasce de novo, mas não nasce mais igual como era antes, né? Nasce bem diferente. Ficando já inquieto aí com a luminosidade aqui da câmera. Que bonito que ele é! E aí, gostou da história do lagarto? Deixe seu comentário em nossas redes sociais, nas nossas lives no YouTube, no Facebook. E daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade. Espaço aberto para você contar a sua notícia, a sua informação, sugerir uma reportagem. Tá na telinha, 51997697129. Gente, uma decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul suspendeu o leilão da parceria público-privada de 98 escolas gaúchas, que era uma proposta do governo do estado. A medida foi publicada pelo conselheiro Estilac Xavier nesta quarta-feira. No documento, o conselheiro pontua uma série de falhas no texto do edital que justificam a suspensão do leilão. O certame estava agendado para o dia 23 de julho. Além de suspender o processo de concorrência, o TCE deu um prazo de 30 dias para que a Secretaria de Educação preste esclarecimento sobre todos os apontamentos trazidos no texto. Segundo o conselheiro, o governo não deixa claro quais reformas cada escola receberá de fato. Além disso, afirma que 29 das 98 escolas incluídas no certame já receberam ou estão passando por reformas. A proposta do governo do estado prevê reformas, adequações, requalificação estrutural e prestação de serviços não pedagógicos pelo parceiro privado em 98 escolas da rede estadual. A previsão é de que sejam investidos 4 bilhões e 500 milhões de reais ao longo de 25 anos de contrato. 2 faixas de pedestre, uma desativada e uma nova, na Rua Davi Barcelos, aqui em Cachoeira do Sul. O hábito, a resistência ou mesmo a marcação que ainda persiste sobre o asfalto são razões para pedestres seguirem utilizando uma faixa desativada pela administração. Há quem ainda entenda que o movimento para acessar a nova faixa é mais arriscado que passar pela antiga. 50 metros que separam as 2 marcações e um desafio para o trânsito. A mudança do posicionamento da faixa de pedestres aqui na Rua Davi Barcelos, em Cachoeira do Sul, deste lugar para a esquina de baixo, ainda é motivo de dúvida e de também resistência de alguns moradores aqui da cidade. Eles preferem seguir utilizando esta faixa, que ainda tem uma marcação um pouco visível, a fazer o uso da faixa, que inclusive nesse momento está sendo repintada pela Prefeitura de Cachoeira do Sul. Seja por hábito, por ainda perceber a marcação no asfalto ou mesmo por acreditar ser mais prático e seguro, algumas pessoas seguem priorizando o uso da faixa de pedestres antiga na Rua Davi Barcelos, em Cachoeira do Sul, em detrimento da nova, que fica metros abaixo. A antiga conecta a saída de um supermercado e uma clínica médica. O coordenador de trânsito da cidade explica as razões para a mudança.
foi baseado tecnicamente. Porque acontece, como a Davi Barcelos é uma via de mão única, o fluxo contínuo dela vem só da direita ou da esquerda, conforme a posição que tu chega pela Duque de Caxias. E o pedestre estava sempre após o cruzamento, o que gera um risco muito grande para ele. Os carros olham para o fluxo, querem aproveitar os espaços que o fluxo oferece. Então, botava muito em risco o pedestre. Por esse motivo, e pelo manual brasileiro indicar sempre por segurança, em vias de mão única, ser antes do cruzamento, a faixa de pedestre, que foi colocada a faixa nova. Uma antes do cruzamento e uma logo acima, 50 metros após a antiga faixa, para quem for utilizar o bairro, aqui é o Dreves, que é o Soares, Dreves, a parte de cima aqui do mercado, possa optar ou pela da direita do mercado saída, né, que é essa que a gente está vendo agora aqui no vídeo, ou a que tem logo mais acima ali, que fica em frente a 2 igrejas, tá? Que é na esquina quase da rua Quaraí, que é para dividir o fluxo, para o pessoal não ficar preso em ter que atravessar para um lado e voltar para o outro depois. Então a gente distribuiu dessa forma. É uma infração de trânsito, trancar cruzamento, tá? Só que os motoristas de Cachoeira têm um certo problema em trancar cruzamentos. Então, quando o pedestre passava lá, em vez do pessoal parar na esquina anterior, que é o correto pelo manual, pelo CTB que manda, eles paravam em cima da faixa na retenção. Então trancavam toda a Duque de Caxias, que ocasionava, conforme os horários de pico, trânsito lá na Júlio de Castilhos, dava conflitos. Acompanhando a movimentação na Rua Davi e Barcelos, é inegável que tanto pedestres como motoristas ainda consideram a faixa antiga. Pedestres atravessam e veículos param. A chegada dos agentes de trânsito ao local no momento em que acompanhávamos o trânsito acabou alterando um pouco o comportamento de quem trafegava pela via. Senhora passou ali, é faixa de pedestre? Ali? Não, não. A faixa de pedestre ali, era aqui, porque não. E a senhora ainda costuma atravessar ali? Atravesso, porque aí para mim é atravessar para lá, atravessar ali, atravessar. Aí vem carro daqui, desce carro, sobe carro, vem carro. Eu prefiro agora, eu não gosto de faixa de segurança. Prefiro atravessar num local sem faixa de segurança do que com faixa, porque parece, não viu ali, um parou e o outro veio, aí tu inventa daí. Assim, quando tem faixa de segurança, se tu para para o primeiro para, e o segundo vem e passa, e aí, onde é que ele não vai te atropelar? Vocês costumam atravessar aqui? Sim. É uma faixa de pedestre aqui? Não. Antes era, agora não. Ainda consegue ver marcação de faixa? Para mim parecia uma faixa, então eu atravesso aqui para passar. Mas sabe que faixa agora é lá? Vou continuar aqui. Olha que salgando. É faixa de pedestre aqui? Tu costuma usar aqui? Nunca tinha passado, primeira vez. Tu acha que é faixa de pedestre? Eu não sei, porque eles não pararam, né? É porque a faixa fica lá, ó. Sim, é. Por isso que eu parei ali quando ele seguiu lá. Que as pessoas, muitas atravessam aqui achando que ainda tá valendo essa faixa. É. Não, eu percebi que ele não seguiu o carro, aí eu pensei, não, eu vou segurar porque senão eu vou ser atropelada. E o carro para, e o carro para. Viu? É automático. Oi, o senhor acha que aqui é uma faixa de pedestre? Não. O senhor sabe que não é? Que não, sei. O senhor sabe? Sabia. E passa por quê? Porque cadê a faixa de pedestre? Agora fica lá. Ele pode passar fora da faixa? Pode. Em locais que não tem faixa de pedestre ou que a faixa fique a mais de 50 metros. Só que ele tem que cuidar o quê? O fluxo. Ele só vai poder fazer essa travessia quando o fluxo permitir. Ele não pode forçar a travessia e obrigar o veículo a parar. Que é o que acontece aqui. O pessoal é baseado na antiga faixa que existia ali e chega e se enfia para fazer a travessia. A gente vê isso todos os dias, eu recebo reclamação sobre isso. Só que é um período adaptativo ainda. Pode ver, a faixa já está um pouco desgastada, vai ser repintada agora a semana que vem, se o tempo permitir. Mas é inegável se tu olhares daqui do mesmo ponto que eu tô olhando, que existe uma marcação ainda no chão que leva eventualmente a pessoa a pensar que aquela faixa ainda está operando. Existe, mas uma coisa você tem que ver bem, ó. Se tu olhar bem ali, tá uma barra preta contínua linear. Não tem mais, como estava antigamente, o tracejado bem individualizado. Tá? Tu pode ver que é uma linha contínua e o chão está preto. O que preconiza e caracteriza uma faixa de pedestres? É o zebrado branco com preto.
senhores atravessaram aqui a faixa de pedestre? Para mim é faixa de pedestre, está marcada aí. O senhor consegue ver uma marcação? Eu consigo ver alguma coisa aí, marcação declarada não tem. Porque a faixa mesmo fica lá, ó. Tá, mas então por que... O senhor sabia? Não, eu não sabia que tiraram essa aqui. Tiraram? Sim, aqui não é mais faixa. Tá da cor do asfalto, para não ficar mancha, né? Porque o pessoal vai se enganar com isso aí. Aí o que vai acontecer? Alguém é atropelado aí? E por que eles deixaram essa marca aí? O senhor consegue ver uma marca? Sim, tem uma marca diferente do asfalto aí, como que seja a faixa. Tem que olhar para os lados para fazer a travessia. Se tu parar onde era a antiga faixa ali e olhar para o lado, tu vai ver a placa está sinalizando, tem a pintura. Se tu olhar para a tua esquerda, quem sai do mercado, tem a outra faixa, tem a outra placa. Então, tem ali. A questão é o quê? O pessoal é o comodismo de fazer o mais fácil. Então, o mais fácil nem sempre é o melhor e muitas vezes é o mais perigoso. Ai, esse assunto ainda vai dar muito o que falar, né? E, na verdade, ali é um local que tem risco de acidentes, porque é uma rua que tem o asfalto, então os carros já vêm, muitas vezes, numa velocidade mais considerável, e tem esse hábito já da população de fazer essa travessia ali, saindo do mercado, né? Tem a clínica também do outro lado, então é um ponto que tem um fluxo considerável. De todo modo, tem esse argumento também da prefeitura, que a faixa nesse local terminava gerando um bloqueio para os veículos que vinham no outro sentido, para fazer ali a travessia da Davi Barcelos. Então a gente traz justamente aqui este assunto, não para criticar quem passou na faixa, ou quem passou fora da faixa hoje, mas para trazer esse alerta para a população de que a faixa mudou de lugar, né? E também para os motoristas, porque como as pessoas continuam atravessando ali, daqui a pouco um carro freia, para onde não deveria parar, o outro já vem, não presta muita atenção, pode ter uma colisão ou uma pessoa ser atropelada. Então é importante que as pessoas observem agora, né, a regra que está em vigor. Gente, contribuintes inadimplentes com o IPVA de 2026 no Rio Grande do Sul serão inscritos em dívida ativa da Fazenda Pública a partir de amanhã. Além da inclusão do nome no cadastro de devedores, o contribuinte fica sujeito ao acréscimo de 5% sobre o valor devido, além da multa diária de 0,33%, limitada a 20% do débito. De acordo com o balanço da Secretaria da Fazenda, cerca de 335 mil proprietários de veículos estão com o imposto em atraso há pelo menos 60 dias e podem ser alvo da medida por parte da Receita Estadual. Os inadimplentes têm até hoje para quitar o tributo e evitar a sanção administrativa. Vamos para a telinha, recados da nossa audiência, o WhatsApp à sua disposição, 51997697129. Na telinha, o recado da Reni Lima, falando sobre a reportagem que abriu esta edição, falando sobre aquelas larvas da chuva, né, o bichinho da chuva, e ela diz, esse bichinho sempre existiu. Quando eu era criança, bem nessa época, aparecia lá nos campos. Diziam que os porcos que comessem morriam. Aliás, né, tem até um nome popular, né, eles chamam de larva mata-porco, né, um nome popular aí bem utilizado. Não tem nada a ver com chuva, diz aqui a Reni, como a gente trouxe aí então na reportagem. Obrigado, Reni, pela participação. Quem mais? Tem mais recadinhos? O seu Cláudio. Diga, seu Cláudio. Olá, boa tarde para todo mundo. Daniel, de manhã cedo eu vi as tuas brincadeiras lá, abrindo o vidrinho de figo. Gostei muito, viu? Um abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau. Muito bom. Obrigado, seu Cláudio, pela participação. Pois é, o nosso comentarista Francisco Bastos, dia desse, nos presenteou ali com uma produção caseira de figo, né? Só que teve uma dificuldade ali na redação que ninguém conseguia abrir o tal do docinho de figo. E a Lena Caetano, que agora está em férias, inclusive, fez ali uma gravação, né, dessa brincadeira da gente tentando abrir o vidrinho de figo. Tá aí nas nossas redes sociais, no Facebook e também no Instagram da TV Cachoeira. Um abraço, seu Cláudio, muito obrigado pela participação e abraço ao Francisco, que nos presenteou aí. Tava uma delícia o figo, viu, seu Francisco? Muito obrigado. Daqui a pouquinho, mais recados da nossa audiência. Você de casa pode seguir participando, interagindo, contando a sua informação. A seguir, alerta para temporais no Rio Grande do Sul. O fim de semana deve ter chuva intensa, ventos fortes e risco de granizo em várias regiões do estado. Frio, gripe, tosse e nariz trancado. O inverno chegou e os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. Um pneumologista explica como se proteger das doenças respiratórias e quais sinais não devem ser ignorados. É uma tosse que já faz
14, 15 dias que não melhora, né? É um sinal de que algo tem que ser melhor investigado. E qualquer sintoma de gravidade, né? Febre persistente, falta de ar, extremidades azuladas, né? Lábios mais arroxeados, dedos, ponta de nariz mais arroxeados, que denotem uma piora na oxigenação. Essas e outras informações em instantes, aqui na telinha da Novo Tempo. NT Sul de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você, boa sexta-feira, obrigado pela companhia com a gente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a previsão do tempo para esse fim de semana. Vamos começar vendo imagens deste momento, aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul, cidade que fica no centro do estado do Rio Grande do Sul. Nesse momento o sol está aparecendo, está calor, né? Calor acima da média para essa época do ano, na verdade muito estranho. Em pleno mês de julho, a gente ter temperaturas chegando aí a 30 graus, até ultrapassando, no caso de algumas regiões, previsão para hoje também aí está nessa faixa. E para o fim de semana, tem previsões de temporais, basicamente para todas as áreas do estado, mas especialmente fronteira oeste, região central, né, região da Campanha. E a Kátia Braga está chegando agora com um detalhe sobre isso. Boa tarde, amigos e amigas do NT Sul. Programa Seu Dia comigo, meteorologista Kátia Braga. O sextou segue ensolarado em Cachoeira do Sul e região, mas com vento de fraco a moderado, e é aquele vento diferenciado. Vento que vem de norte para sul e um vento chamado tecnicamente de jato de baixos níveis. Esse vento traz, além do calor, traz também umidade. Bom, nessa tarde, vamos às temperaturas? Olha, pela manhã, a temperatura mínima, que já aconteceu pela manhã, 20 graus. À tarde, 30 é a temperatura de verão em Cachoeira do Sul e região, mas também em todo o Rio Grande do Sul. Olha, à noite, 23 graus. Temperatura alta, uma noite quente. O sábado tem mudança no tempo. Esse vento que eu já comentei, ele traz bastante umidade e temperatura alta. A união dessas duas variáveis traz tempestades. Tempestade que vai começar pela manhã do sábado em Cachoeira do Sul e cidades da região. E essa tempestade vem acompanhada de vento, raios, mas também pode ter granizo. Quando temos essa tempestade tão potente, esse tempo severo, tem possibilidade de tudo isso, e essa instabilidade pode causar alguns transtornos, como alagamentos, e devido ao vento, que pode ficar mais forte, vento de 30 km por hora, 50 e até mais pontualmente. Então é um dia de atenção, de alerta para toda a região. Vamos às temperaturas desse sábado. Pela manhã, 19 graus e à tarde, 29. Em torno disso para toda a região. O domingo segue com instabilidade. Na verdade, o sábado a instabilidade é aquela que segue constante. O domingão também vai ser assim, com instabilidade, chuva em forma de temporais, então vem acompanhado de raios, possível queda de granizo. Um domingo também de atenção e alerta. Vamos às temperaturas do domingo. 19 a 21 graus é a temperatura já baixa em função da instabilidade. Essa instabilidade toda deve se manter para a noite e também madrugada. Todo o Rio Grande do Sul, ou melhor, metade sul do Rio Grande do Sul vai ter essas tempestades. Hoje já teve granizo na região de Santa Vitória do Palmar, e toda essa instabilidade vai seguir para região mais central do estado, região litorânea também. Então toda essa região tem possibilidade de tempestade, tempo severo, com vento mais forte, raios. Esses ventos de norte para sul, eles ficam mais fortes
Para Cachoeira do Sul e região, a partir desse sábado, mas já estão fortes em muitas cidades gaúchas. Eu te desejo excelente, abençoado sextou e final de semana. Saudações meteorológicas. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para risco de tempestade severa, com início à meia-noite de hoje, se estendendo até às 23h59 de amanhã, sábado, para todo o Rio Grande do Sul. O estado gaúcho está sob influência de um sistema que pode trazer ventos e volumes de chuva acima da média. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu alerta para chuva que pode variar de 30 a 100 milímetros. O aviso tem validade da meia-noite de hoje, sexta-feira, até o final da noite de amanhã, no sábado. Além da chuva, há alertas para ventos intensos que podem variar de 60 a 100 km por hora e queda de granizo. As alterações no tempo implicam em eventual risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Então, nesta sexta-feira, o risco é grande para tempestades sobre o estado do Rio Grande do Sul. No sábado, essas tempestades seguem atingindo praticamente todas as regiões do estado. E entre o sábado à noite e o domingo, além de tempestades, nós vamos ter volumes mais elevados de chuva, principalmente nesta região aqui, que pega parte da campanha do oeste gaúcho e áreas também do centro do estado. A partir principalmente de sábado à noite e ao longo de todo o domingo. Tempestades e volumes de chuvas bastante expressivos nessas regiões e também de forma mais pontual pelo restante do estado. É muito importante que durante essas tempestades que eventualmente venham a acontecer, as pessoas se coloquem numa condição de segurança. Evitem sair durante vendavais, durante eventual enxurrada, para que se coloquem numa situação de segurança. Em Cachoeira do Sul, a Defesa Civil atende pelo telefone 51 99448 1757. Em caso de risco ou de emergência e atendimento e socorro, a orientação é contatar as forças de segurança. A Brigada Militar atende pelos telefones 5137220190, 5198-557-1309 e 5198-513-0346. E o Corpo de Bombeiros, também em prontidão para atendimento de emergências, atende pelos telefones 193 513722-2000, 5198-577-1653 e 513723-1102. E para você que está em outra região do Rio Grande do Sul, já verifique também os contatos da Defesa Civil do seu município. Vamos para a tela, recadinhos da nossa audiência. Sinara Martins está participando aqui. Hoje o céu amanheceu assim, lindo de ver, sol bonito, né? Refletindo aí nas nuvens com uma coloração diferente. Obrigado, Sinara, pela participação, obrigado pela foto. A Maria Silveira está falando sobre a faixa de pedestre que a gente mostrou na reportagem. Tem que pintar essa faixa direito, porque vai ter acidente. Alerta aqui a Maria. Isso mesmo. Obrigado, Maria, pela participação com a gente aqui. O Neilton da Conceição, de Sobradinho, do Distrito Federal. Achei o máximo a coruja observando a entrevista do médico veterinário. É verdade. Obrigado, Neilton, pela participação, falando sobre o quadro Vida Animal do Edson Salomão. Já já mais recados da audiência. A gente muda de assunto agora para falar sobre uma facilidade para jovens e adultos que não terminaram os estudos na idade regular. É o CAD-EJA, um cadastro que pode ser acessado pela internet por quem deseja dar o primeiro passo para voltar a estudar. Segundo a Secretaria de Educação de Cachoeira do Sul, a plataforma digital do MEC já está disponível gratuitamente. Para acessar é fácil, é só você digitar aí cadeja.mec.gov.br. Clique na aba Quero voltar a estudar e preencha os dados solicitados no formulário, que inclui endereço, turno de preferência e série desejada. A plataforma identifica as opções e encaminha a demanda para a SMED, para a Secretaria Municipal de Educação, que entra em contato para finalizar a matrícula. Quem tem dificuldade com a internet ou com recursos digitais pode buscar auxílio na própria Secretaria de Educação, no setor de atividades educacionais.
E o assunto agora é polêmico. A China criou novas regras para limitar relacionamentos afetivos entre pessoas e sistemas de inteligência artificial. Isso mesmo. Algumas ferramentas de IA conseguem simular comportamentos e conversas muito parecidas com conversas de um ser humano. E essa proximidade tem levantado um debate importante sobre dependência emocional e os riscos desse tipo de interação. Esse é um dos destaques que você confere agora no quadro Semana pelo Mundo. A China é a primeira grande economia a adotar regras específicas para ferramentas de IA imersiva, que simulam vínculos românticos ou familiares. Nesta semana, o país começou a aplicar uma regulamentação que acaba com os namorados virtuais, criados por inteligência artificial. O objetivo da medida é proteger os usuários da dependência emocional. As novas regras chinesas se concentram em ferramentas de IA de texto, áudio, vídeo ou outros formatos que apresentam traços de personalidade semelhantes aos de humanos. Esse fenômeno, cada vez mais presente no dia a dia, é capaz de criar vínculos, simular relacionamentos, tanto amorosos quanto familiares, e até recriar a presença de uma pessoa já falecida. A medida provocou uma onda de emoção nas redes sociais, onde usuários arquivaram com nostalgia suas histórias e compartilharam as últimas conversas com a IA, relatando sensação de vazio e abandono. Fortes tempestades deixaram pelo menos 3 pessoas mortas e dezenas de feridos no Chile. As chuvas intensas, ressaca e ventos fortes atingiram 10 das 16 regiões do país. A tempestade mais extensa em 2 décadas começou na tarde de quarta-feira e deve continuar pelo menos até domingo. Mais de 500 mil de pessoas ficaram sem energia elétrica na quinta-feira. O governo do Chile suspendeu as aulas nesta sexta em 9 regiões afetadas e decretou estado de emergência. O Sri Lanka, país que fica no sul da Ásia, dobrou o número de profissionais de saúde e de agentes de segurança envolvidos nos esforços para conter a disseminação da dengue, à medida que o número de mortes cresce ao longo do ano. Dados oficiais mostram que mais de 60 mil pessoas foram infectadas nos primeiros 6 meses de 2026, mais que o dobro das infecções registradas no mesmo período de 2025. Segundo especialistas, o surto está parcialmente relacionado aos fortes episódios de chuvas e, consequentemente, ao aumento dos criadouros de mosquitos. E a fumaça dos incêndios florestais que atingem a província canadense de Ontário chegou nesta quinta-feira ao nordeste dos Estados Unidos e expôs milhões de pessoas a uma qualidade prejudicial do ar. Uma névoa cobriu Nova York e meteorologistas esperam um patamar considerado perigoso para a saúde. As autoridades incentivam os moradores a passar o mínimo de tempo possível ao ar livre. Segundo dados recentes, há mais de 130 incêndios ativos no noroeste do Canadá, dos quais pelo menos 60 estão fora de controle. Os moradores de 15 comunidades tiveram que abandonar as suas casas. Com a chegada do inverno, aumentam os casos de doenças respiratórias como gripes, resfriados, sinusite, bronquite e pneumonia, já que as baixas temperaturas favorecem a permanência das pessoas em ambientes fechados e com pouca circulação de ar. É recomendado evitar contato próximo com pessoas que apresentem sintomas e procurar atendimento médico caso a febre persista, a falta de ar apareça ou a tosse se intensifique. Adotar esses cuidados ajuda a prevenir complicações e permite aproveitar a estação mais fria do ano com mais saúde e qualidade de vida. Em outras oportunidades, nós já falamos sobre esse assunto de doenças respiratórias e agora novamente com a chegada das temperaturas mais baixas. Na semana passada a gente teve uma semana de muito frio aqui em Cachoeira do Sul e com isso sempre as doenças respiratórias vêm à pauta. Ao meu lado, então, Dr. Gustavo Omerich. Mais uma vez, doutor, a gente conversando sobre isso. E os cuidados básicos, de certa forma, a gente começa justamente nisso. Como
se prevenir dessas temperaturas baixas que a gente vem sofrendo agora com a chegada do mês de julho? Boa tarde. Boa tarde aos espectadores. Esse período do ano, com as temperaturas mais baixas, realmente predispõe os pacientes a ter sintomas respiratórios e a ter doenças específicas do inverno e piora dos sintomas daqueles pacientes que já têm doença respiratória crônica, né? Então, esse período de temperaturas mais frias, normalmente a gente fica em ambientes mais fechados, as pessoas ficam mais aglomeradas em ambientes mais fechados, há uma circulação maior de vírus, né? E também a condição climática também predispõe algumas alterações na nossa própria defesa em relação a esses germes, né? Principalmente vírus nessa época do ano. Então, os cuidados básicos assim para se manter, que a gente sempre recomenda, é que o local onde se esteja seja um local mais arejado, né? Que procure deixar o ambiente arejado, janelas abertas, onde haja circulação de ar. Cuidados básicos de lavagem de mãos, higiene respiratória, né? Ao tossir, ao espirrar, posicionar sempre a mão à frente, né? O hábito de lavar sempre bem as mãos e algumas indicações que a gente tem, principalmente relacionadas à imunização, né? Que estejam em dia as vacinas, né? Os principais vírus que circulam nessa época do ano, hoje temos vacinas, né, para preveni-las, né? Vacina da gripe, vacina do Covid, vacina para o vírus sincicial respiratório. Então, e outras medidas básicas, assim, né, de um bom estado de hidratação, uma alimentação saudável, prática de atividades físicas, também são coisas que deixam o nosso sistema imune um pouquinho mais preparado para essa época do ano. Tá certo, doutor. A gente sabe que quando chega o inverno vem a tosse, que às vezes a gente não sabe de onde é que ela surge, incomoda, que é talvez algo comum, principalmente as pessoas que sofrem de rinite, sinusite, bronquite, enfim, os ites estão aí para isso. Essas pessoas que sofrem com isso, como é que elas conseguem, melhor dizendo, sair de uma situação de doença, de algo que incomode durante todo o inverno? Essas pessoas que têm já doenças crônicas, né, nesse período do ano, doenças crônicas respiratórias, nesse período do ano eles vão ter uma tendência a ter piora dos sintomas, né? Então a gente sempre chama bastante atenção da necessidade de manutenção do seu tratamento. Principalmente nessa época do ano, fazer um tratamento direitinho, né, sem interrupção, fazer da maneira mais correta possível, ter alguma consulta com uma consulta médica para poder organizar melhor esse tratamento, deixar ele mais bem alinhado para essa época do ano. E claro, a tosse é um sintoma muito desafiador, que pode ser de diversas causas, né? E nessa época do ano, além da questão da piora dos sintomas da doença crônica das pessoas, das doenças respiratórias crônicas, também tem aquela tosse que vem de origem também de infecções virais, né? Então, dependendo de como é essa tosse, isso é melhor avaliado por um profissional, entender melhor qual é a causa dessa tosse para um melhor tratamento. Se é uma tosse realmente de alguma infecção viral aguda ou se é uma tosse relacionada à doença crônica que piorou pela condição climática. Quando a pessoa deve procurar um atendimento médico onde uma situação já está grave, independente do que ela vem sentindo, mas se tratando justamente de doença respiratória? Toda doença respiratória em que o tempo de sintomas se alonga para mais de uma semana já tem que ter uma atenção especial, né? Uma tosse que já faz 14, 15 dias que não melhora, né? Um sinal de que algo tem que ser melhor investigado. E qualquer sintoma de gravidade, né? Febre persistente, falta de ar, extremidades azuladas, né? Lábios mais arroxeados, dedos, ponta de nariz mais arroxeados, que denotem uma piora na oxigenação. Isso está meio relacionado à pneumonia, né? Pode ser pneumonia. Qualquer quadro respiratório mais grave pode apresentar esse tipo de alteração, né? Assim, pessoas que têm doenças crônicas mais graves e que normalmente mais idosas, que também têm alteração de nível de consciência, que ficam mais sonolentas no meio de um episódio de infecção, ou que apresentam algum sinal de desidratação também em meio a uma infecção, né? São sinais que chamam mais atenção. Mas principalmente assim, em relação àquilo que é mais comum de sintomas apresentados nessa época do ano, aquilo que passa de 2 semanas geralmente é alguma coisa que tem que ser melhor investigado.
Aqueles sintomas mais agudos que acontecem ali em torno de uma semana, 10 dias, normalmente são alterações autolimitadas de doenças virais que não denotam tanta gravidade, a não ser se demonstrar esses sinais, né, como falta de ar, febre muito persistente ou essas alterações de pele mais azulada, assim, em extremidades. Ok. O que a pessoa deve abominar de atitude durante um dia a dia? Se fizer isso, vai agravar, vai ter um prejuízo ali na frente, vai ter que procurar médico, gastar com remédio e tudo mais. O que você cita como assim primordial não deve fazer durante o frio? Em primeiro lugar, eu como pneumologista vou sempre dizer, né, que em primeiro lugar o que não deve ser feito nem em frio, nem de qualquer forma é fumar, né? O paciente tabagista fica mais exposto a todas as condições respiratórias, né? Especificamente no frio, não deixar de usar a medicação conforme receitada pelo médico, né? Interromper tratamento de doença crônica é uma coisa que pode trazer complicação. Evitar também extremos de temperatura, né? Dias mais frios, tá dentro de casa na frente de uma lareira ou com o ar-condicionado ligado no quente e depois disso ter um contato com o frio extremo também é uma coisa que é bastante prejudicial. E assim como eu relatei ali o que deve ser feito para manter um bom estado de saúde, tudo aquilo que do contrário, né, a não prática de atividades físicas, não manter o organismo bem hidratado, com uma alimentação saudável, também são coisas que podem trazer algum prejuízo, né? E quando tiver exposição ao frio, né, tá sempre bem agasalhado, principalmente com proteção de extremidades, né, de mãos bem aquecidas, um gorro na cabeça, uma manta no pescoço, né, para quando for ter essa exposição a temperaturas mais frias. Agora, nesse período, o que é mais comum que chega aqui para ti? Tem períodos é um período de circulação viral e a gente nota que em algumas semanas assim aparecem casos repetidos de infecção viral, né? A gente consegue identificar por vezes, né, qual é o vírus. Então houve no início do mês passado bastante casos de influenza, circulou bastante casos de influenza. E consultório de especialista, normalmente as doenças de acompanhamento mais crônico, né, asmáticos, pacientes com DPOC que já acompanham e que nessa época do ano, ou por não manutenção de tratamento, ou simplesmente por infecção viral ou por extremo de temperatura, que tem uma piora dos sintomas e acabam procurando atendimento. Tá certo, doutor. Obrigado pelo bate-papo. Alguma outra consideração que seja fundamental para o pessoal que está em casa e se identificou com essa entrevista aqui? Reforçar principalmente o que eu falei no início da nossa conversa, né? Inclusive que deu para observar esse ano a baixa cobertura vacinal, né? Então, importante manter a vacinação, né? Importante que se vacinem já logo nos primeiros dias das campanhas de vacinação, né? Que a vacinação, por exemplo, para a influenza teve o início, acho que final de abril, e a gente viu assim no mês passado muitos casos de influenza de pacientes não vacinados, né? Então, a maioria dos vírus que circulam nessa época do ano, que causam bastante sintomas respiratórios, às vezes doença grave e internação, são doenças que podem ser, que tem vacina, né, para esses vírus e que dessa forma pode evitar uma infecção ou pelo menos evitar formas mais graves e aliviar um pouquinho também o sistema hospitalar, né, que acaba ficando sobrecarregado com complicações dessas doenças. Bate-papo então, o Dr. Gustavo Olmerich falando sobre doenças respiratórias com o inverno, com o frio, bastante rigoroso aqui no NT Sul. Espero que o que a gente compartilhou aqui sirva para você aí de casa. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. O NT Sul fica por aqui. Outras informações em nossas redes sociais. Nosso encontro está marcado para domingo, meio-dia, aqui na telinha da Novo Tempo. E voltamos também na segunda, na hora do almoço. Bom fim de semana para você. Tchau.